Então o Flamengo vai pagar muito bem, vai estar valorizando muito o treinador, acho que isso é importante. E Felipe Luiz fica no Flamengo até 2027. Essa é a notícia que eu tenho. Eu recebi ontem a informação de que ele daria uma definição ontem à noite ou até hoje pela manhã. E a notícia que eu acabo de receber é que eu posso confirmar. Felipe Luiz aceitou, Felipe Luiz fica no Flamengo, renovação até 2027. Notícia exclusiva do Pilhado. Vocês sabem o quanto eu apurei esse assunto, o quanto eu corri atrás desse assunto, e é o que eu falo. Eu vou sempre correr atrás, eu vou sempre incomodar. Eu sei que eu incomodo essa imprensa, eu sei que eu dou muita notícia exclusiva porque eu ralo. É fim de ano, eu correndo atrás de notícia, eu acordando 7 da manhã para saber se estava confirmado ou não. E a notícia que eu tenho é: Felipe Luiz está confirmado no Flamengo até 2027. Notícia exclusiva para o torcedor, chegando no ano novo. Boa notícia para o torcedor rubro-negro. Antes do Réveillon, informação aqui do Pilhado. A informação que eu acabo de receber é que o treinador aceitou e fica no Flamengo até 2027. bem, o acordo acabou acontecendo porque o Felipe aceitou a proposta do Flamengo, né? A proposta derradeira feita na semana passada, e aquele impasse pequeno, uma questão até menor, sobre quem pagaria os dois profissionais que fazem parte da equipe dele, né? O auxiliar Ivan Palanco, o preparador Diogo Linhares. Essa grana que vai remunerá-lo sairá desse pacote do que o Flamengo vai pagar ao Felipe Luiz, que vai receber do Flamengo, vai custar ao Flamengo algo próximo do que custava Jorge Jesus. Eu não fico falando quanto vai ganhar técnico, tudo, acho que é uma questão pessoal, não falo de salário de profissionais, não é da minha conta, mas a gente pode usar um paralelo aí para o torcedor entender qual o montante. Do nível do Jorge Jesus. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Detalhe, Jorge Jesus é um técnico já experiente, campeão, né, com passagens lá por vários países, campeão em Portugal, profissional formado já, maduro, né, que chegou e virou tudo de cabeça para baixo. O Felipe Luiz tem 1 ano e pouco como técnico. Ganhou títulos importantes, mas tem 1 ano e pouco como técnico. Como eu tenho dito sempre. Quem diria há alguns anos que o Marcelo Galhardo ia fazer uma temporada tão ridícula como fez esse ano no River Plate, com 60 milhões de dólares investidos, jogadores escolhidos a dedo por ele, né? Não parecia possível. Então a gente não sabe se o Felipe Luiz amanhã vai só melhorar, ou acho que vai acontecer, mas só acho, ou se ele vai ter uma queda, se ele não vai ser um técnico tão bom como se espera. O Jorge Jesus já sabia quem era o Jorge Jesus, né? Talvez quem contratou nem soubesse muito bem, mas era possível saber. Profissional já com estrada percorrida. Então o Flamengo vai pagar muito bem, vai estar valorizando muito o treinador, acho que isso é importante, e acho que bom para todas as partes, inclusive para o técnico, que ele percebeu isso, né? E chegaram a um acordo também, porque finalmente houve um diálogo do Boto com o Felipe Luiz. O José Boto estava conversando mais com o Jorge Mendes, pelo que eu apurei, que é o empresário do técnico, e aí conversaram diretamente com o Felipe, também a coisa andou mais rapidamente e finalmente o nó foi desatado, né? Acho até impressionante como uma questão tão pequena nesse contexto possa ter sido um entrave. Isso é bem questionável, acho que é uma coisa que internamente o Flamengo deveria pensar. Porque a pessoa que está à frente para negociar, que é o José Boto, né, precisa ter mais habilidade e objetividade nisso. Não era para chegar nesse ponto. Esse acordo poderia sair antes, gente. Um pouco mais de diálogo, de conversa. Ontem eu fiz uma live no meu canal, né, e informação que nós tínhamos o dia inteiro, falando com pessoas importantes do Flamengo, tá? Fontes importantes, não com o quinto escalão, pelo contrário. E você percebia, assim, que estava bem difícil porque o Flamengo não queria mais subir a proposta, entendendo? Da proposta inicial do Flamengo, ao final, mais que triplicou. Então o Flamengo subiu bem a proposta. Eu repito, o Felipe Luiz, com 1 ano de contrato, custar para o Flamengo perto do que custava Jorge Jesus, o homem que revolucionou o futebol aqui no Brasil em 2019, é muita coisa. É muita valorização. Não estou dizendo que ele não mereça, não. Estou tentando colocar para as pessoas entenderem o quão valorizado ele está sendo pelo Flamengo. E nem assim saiu o acordo, era realmente esquisito, quer dizer, um entrave tão pequeno. Finalmente, né, conversaram, conseguiram chegar a um acordo, sendo que também fontes do Flamengo dizem que o clube tinha plano B. Ou seja, isso também pode, evidentemente, ter pesado, porque onde o Felipe Luiz arrumar um emprego melhor, gente? Sério, essa é a pergunta que eu faço, gostaria que as pessoas respondessem.
onde, nesse momento da carreira, ele ia conseguir um clube que dá a ele a condição de trabalho que dá, o elenco na mão, as contratações que pode fazer de acordo com o que ele quer, porque ele vai... A continuidade, que é mais fácil do que começar do zero, Exatamente, né? A obra já está, a casa está pronta, não vai ter que derrubar e fazer tudo de novo. Agora o que ele vai fazer? Poxa, a casa está pronta? Porra, agora eu vou colocar uma cortina bonita aqui nessa sala. Qual a televisão que vai? Uma TV bonita, né? 800 mil polegadas, um sofá bacana, eu vou colocar aqui. A casa vai ficar mais confortável, né? Já tem um chuveiro quente ali, um aquecedor, a água sai, uma ducha maravilhosa, né? Já botou o ar-condicionado, está no verão. Ele vai tornar a casa está construída. Agora é só melhorar, que são as contratações dos jogadores que vão chegar, né? Já tem aquela geladeirinha cheia de cerveja para ele matar a sede no verão. Então tem tudo na casa, tudo que o cara quer está na casa. O que o André falou é importante, a obra já está pronta. Vai começar em outro lugar, aí o material já não é, de repente, da mesma qualidade, né? Para fazer essa obra. Um time menor, menos grana, jogadores de nível técnico abaixo daqueles que fazem parte do elenco do Flamengo e poderão chegar. Então, não fazia sentido nenhum. Esse impasse é meio bizarro, sabe? É difícil até entender como se permitiu que chegasse a esse ponto. Eu acho que internamente isso tem que ser muito discutido. Porque quem estava à frente é o José Boto. Ele é o responsável pela negociação. E não acho mérito nenhum aceitar o contrato, não. Porque viabilizou, porque o Flamengo, aí no caso, foi lá do financeiro, do presidente, os caras da diretoria, liberaram a grana. Porque esse acordo, por esse valor, cara, ele vai custar um Jorge Jesus aproximadamente. É para ter sanado há mais tempo. Como é que se chegou a um impasse tão grande com o Flamengo? O Flamengo abriu o cofre, gente. Esqueçam quanto ganha Abel Ferreira. Abel Ferreira tem 5 anos de Palmeiras. E outra coisa, quanto ganha o técnico do Palmeiras é problema do Palmeiras. Porque se você pensar que um paga muito, você tem que pagar igual, porque inflacionou, então o São Paulo, que está numa situação terrível financeiramente, tem que contratar o Memphis Depay. Porque o Corinthians contratou o Memphis Depay. E ele fez gol na eliminação do Palmeiras, na semifinal contra o Cruzeiro, na final contra o Vasco. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil. Então, se você usar sempre o outro como parâmetro, o Corinthians fez uma loucura, contratou um jogador caríssimo, né? Então, vou contratar também. O São Paulo vai fazer isso? Deve fazer isso? Alguém acha que deve fazer? Eu acho que não. Maluquice. Não é porque um faz uma maluquice, o outro faz igual. No caso do Palmeiras, não é maluquice, ele pode pagar o Abel Ferreira. Mas se ele quer pagar isso, o Flamengo não tem nada a ver com isso, gente. Não é porque um paga bem, tem que pagar igual. E cada história é uma história. E um ponto importante, o Palmeiras, ele é um clube que tem a sua série de conquistas recentes muito associada a esse profissional. O Flamengo não. O Flamengo está em outra raia. O Flamengo ganhou 3 brasileiros com 3 técnicos diferentes. Nessa era de renovação do clube, né, com um intervalo grande, mas ganhou 3 Copas do Brasil com 3 técnicos diferentes. Ele ganhou Libertadores com 3 técnicos diferentes e fez finais de Copa do Brasil com técnicos outros, como Jorge Sampaoli na Copa do Brasil e fez final de Libertadores com o Renato Portaluppi. E quase ganha. O Michael teve a bola do jogo e o Pitico errou no final. O Renato podia ser campeão da Libertadores também. Se não faz a bobagem lá na escalação, o Jorge Sampaoli podia ganhar uma Copa do Brasil também. Esses caras tiveram um jogo de serem campeões, gente. Mesmo com vários problemas. O time do Renato era uma bagunça tática. Tem gente que gosta, né? Pelo amor de Deus. E o time do São Paulo também, as bobagens que ele fez, a insistência com o goleiro, escalar o Gabriel titular no primeiro jogo junto com o horror. E poderia. E o ambiente perdido, né? Ambiente, depois da agressão ao atacante, ao Pedro, pelo preparador físico. E foi a final. Então você vê que o Flamengo ele está acima de qualquer técnico, cara. E são técnicos de perfis totalmente diferentes. Entra um, sai outro, o Flamengo está ali porque o elenco é forte. Tem dinheiro, paga em dia, tem estrutura. Então, mesmo no caos, ele consegue ser competitivo. É impressionante. Então, o Flamengo não tem a dependência de um profissional. É importante o Felipe, qualquer um que trabalha no Flamengo, entender isso. Entender isso. E outro, o Paulo Souza, que foi meio que chutado ali, que os jogadores claramente não queriam ele, fez a melhor campanha do Flamengo numa Libertadores de fase de grupos. Ganhou todos os jogos, menos um, que foi empate contra o Talheres na Argentina, com um gol impedido do time lá de Córdoba e não tinha VAR na fase de grupos daquela temporada 2022. Mas a campanha impecável do Dorival, naquele título, com vitórias em todos os jogos, ela começa com vitórias em 5 de 6 jogos e um empate, invicto, com Paulo Souza, que virou meio que piada, meio que chacota para parte da torcida, que aquele Fla-Flu ficou claro na final do Campeonato Carioca, que os caras não estavam muito afim, com Paulo Souza. Ou seja, até com o Paulo Souza o Flamengo teve momentos bons. Hein? E com o Sampaoli, quando houve a agressão, o Flamengo tinha uma derrota feia, de 4, né, para o Bragantino,
Mas era uma derrota em 20 jogos. O time estava jogando, estava andando. E aí colocaram tudo a perder. Então veja que com técnicos totalmente diferentes, em distintos momentos da sua história recente, o Flamengo foi competitivo. Não estou aqui a desvalorizar o Felipe Luiz, muito pelo contrário. Eu quero dizer o seguinte, o Flamengo, sim, se amanhã sair um, vem outro, o Flamengo consegue trazer outro técnico e consegue brigar. O Palmeiras, ao contrário, fez um outro caminho. Escolheu um técnico, acertou, põe grana pesada, oferece tudo que ele quer aos jogadores e o mantém. Deu muito certo. Só que nos 2 últimos anos deu muito errado. Então, assim, não existe uma receita certa. Eu acho que o ideal é o Felipe ficar, óbvio. Mas acho também, não sei se ele pensou nisso. Se não pensou, deve pensar. E vale para qualquer um que trabalhar no Flamengo. Esse Flamengo de hoje, ele não é, de fato, refém de técnico nenhum. Nenhum técnico. E nem de jogador. Porque ídolos importantes foram embora, jogadores marcantes, né? E a banda continua sendo tocada. Nesse ano mesmo, 2 caras importantes saíram. O Wesley, aí foi uma venda, o Flamengo quis vender e tal. E o Gerson, que queria, porque queria sair, não tinha história. Porque não é o Marcão. Aí é o Gerson que quer. Se o Gerson falar, não quero, eu não vou. Né? Vou parar com essa história do pai do Gerson. O cara tem 28 anos, é um adulto. Quem define é ele, né? Se ele falar, não quero, eu não vou. E aí houve toda aquela história do Zenit, né? Aí o Boto ali foi bem. Tá bom. 200 milhões a multa? Vamos botar um valor real aqui. Ó. Chegar com 25 milhões à vista pode levar. Colocou a grana, levaram ele embora. Era o capitão do time, um jogador super importante. O que o Flamengo fez? Trouxe outros caras e foi campeão. E foi campeão. E o Gerson está lá, no frio, lá, no Zenit, lá, joga, não joga, tudo é problema dele, não é mais problema do Flamengo. Então, gente, é isso. O Flamengo hoje chegou no patamar que ele não é dependente de nenhum profissional. Uma baixa, como a saída do Jorge Jesus, foi terrível. Se o Felipe sair agora, ia ser complicado chegar outro técnico, por melhor que pudesse ser esse substituto. Mas quem trabalha no Flamengo é bom também estar atento a isso. O Flamengo ele passa por cima disso aí, cara. Ele tem essa capacidade de se regenerar e continuar sendo competitivo. Mesmo no caos. Mesmo com o centroavante sendo agredido, faz uma final. E mesmo com o técnico mais boleirão, quase ganha uma Libertadores.